Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, dia 5, temos a alegria de celebrar o ofício da memória da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Santa Maria Maior é uma das mais belas basílicas romanas, meta de turistas e peregrinos. Oração e beleza unem para celebrar a Mãe de Deus. É considerada o mais antigo santuário do Ocidente dedicado a Nossa Senhora. A Basílica de Santa Maria Maior é, portanto, a mais antiga igreja do Ocidente consagrada à Virgem Maria. Embora construída fora do território do Vaticano, em Roma, é muito visitada. Lugar belíssimo, onde podem os fiéis se reunirem para rezar, para ter a sua intimidade com Deus, com o Cristo, fazer a experiência com Jesus, conforme vamos ouvir pelo Evangelho, mas sobretudo de ver toda a beleza artística ali presente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, este evangelho que nós acabamos de ouvir, de uma forma muito clara, quer nos convocar à abertura do nosso coração para que sejamos capazes de reconhecer a ação de Deus em nossa vida.
fazer de fato uma experiência pessoal com Jesus. Nós temos que nos colocar numa atitude acolhedora diante do Senhor para fazer sua vontade, ainda que tenhamos que passar por sofrimentos. Vejam que o Evangelho se inicia com Jesus questionando aos seus discípulos o que estavam falando sobre ele. Quem dizem que eu sou? É uma pergunta que Jesus faz porque queria ver qual a identidade que ele tinha diante das pessoas. O que achavam dele? Quem ele era? E nós vamos descobrir, de fato, qual é a identidade de Jesus através deste Evangelho. Vejam que eles respondem de uma maneira toda errada, incompleta, sem um nexo, sem conhecimento, sem experiência. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e assim vai. Alguns dos profetas. Mas Jesus pergunta diretamente a eles, que já conviviam com ele. E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro responde, a belíssima profissão de fé, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus se alegra com isto e declara a Pedro, bem-aventurado, feliz és tu, Simão. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai, que está nos céus, que te revelou isso. Entrega as chaves da igreja a Pedro, vê em Pedro algo grandioso e vê de uma maneira muito clara que para que nós participemos da vida da igreja, onde as chaves são entregues a Pedro, que haja sempre a reconciliação em nossas vidas. Por isso o Senhor diz, eu te darei as chaves do reino, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares será desligado nos céus. A importância e a necessidade que nós vemos nesse Evangelho da reconciliação, do perdão, do estar ligado a Deus, de estar ligado ao nosso Senhor. Que bom! Vejam que Jesus faz elogios a Pedro. Que bom! Mas vejam que a consciência de pertença ao Cristo faz com que aceitemos as alegrias e os sofrimentos também. Pedro estava no auge da alegria. Tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Mas quando Jesus anuncia o sofrimento, a morte, o que faz Pedro? Chama Jesus de lado e diz, Senhor, que isso nunca te aconteça. A atitude de Jesus nos mostra que nós devemos estar com Ele na alegria e na dor, na vida e também no momento do sofrimento e da morte. E aquele que acabara de ser elogiado é chamado de Satanás. Vai para longe de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Então vejam, ou nós somos ou não somos de Deus. Ou nós estamos ou não estamos com Jesus. E a vida humana, nós bem sabemos, não é marcada apenas pelas coisas boas, pelas alegrias, mas é também pelas perdas, pelas dores, pelas tristezas. Mas em tudo, vai nos dizer Jesus, precisamos pensar as coisas de Deus. E quem não pensa as coisas de Deus torna-se pedra de tropeço. E nós não queremos ser pedra de tropeço. Vamos fazer a nossa experiência com o Cristo, vivo, ressuscitado. Ele caminha conosco para nos auxiliar nos momentos difíceis, para alegrar-se conosco nos momentos felizes. É a companhia que nós queremos todos os instantes em nossas vidas. Por isso, queridos irmãos e irmãs,
reconheçamos o Messias, reconheçamos o Filho de Deus que veio ao mundo, mas nunca nos afastemos dele e tenhamos a coragem de assumir a nossa vida com os sofrimentos, com as dores e com as alegrias. É aquilo que faz a vida humana acontecer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. E seja feliz.